Pessoal, uma coisa que eu sempre falo, e eu falei isso em alguns vídeos anteriores, inclusive quando eu falei isso antes, até nos comentários teve pessoas que não concordaram comigo, que eu falei o seguinte, que não existe processo ganho, não existe causa ganha, não existe esse negócio de que fulano já ganhou o processo. E se você estava na internet nos últimos meses e você acompanhou o caso do o dossiê Haluca, o Haluca Gate, então se você acompanhou o Haluca Gate nos últimos meses, você sabe de tudo o que aconteceu, você sabe que o Jean L. entrou com o processo contra o Yanni, que o Jean L. entrou com o processo contra o Haluca. Eu analisei esses dois processos em vídeos anteriores, expliquei o que tinha ali no processo, o que era cada coisa. E aí eu vi até em outros canais algumas pessoas falando que já era causa ganha para o Jean. E aí eu venho trazer uma notícia, e eu fico até feliz falando isso, porque teve pessoas que não concordaram quando eu falei isso, e agora tá aí, o que eu disse tinha razão, não tem processo ganho. Por quê? Porque o Jean L. não ganhou os processos que ele entrou. E por que ele não ganhou? Porque ele desistiu dos processos. O Jean L. desistiu dos processos que ele entrou contra o Haluca e contra o Yanni. E é por isso que ele não ganhou. E o que eu sempre falo, pessoal, inúmeras coisas podem acontecer no processo judicial. A gente não sabe a cabeça de quem está entrando com o processo, a gente não sabe a cabeça de quem vai julgar o processo, a gente não sabe a cabeça dos advogados que vão conduzir o processo. Então, quando vocês ouvirem alguém falando causa ganha, que tal causa é ganha, tenha certeza que essa pessoa não tem a mínima noção do que está falando, porque não existe causa ganha. Então, assim, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada nessa questão da desistência. Olha só. E aí já me diga no comentário como que você se sente em relação a isso tudo. Se você defendeu o Jean L, se você xingou o Haluca, se você xingou o Yanni, e se você fez tudo, aquilo tudo, se você xingou, esbravejou, e agora você vê eles todos amiguinhos, tirando fotos juntos, aí você me diga nos comentários como que você se sente. Mas olha só, o processo ele foi protocolado no dia 30 de maio, né? E aí eu analisei esse processo, eu expliquei que nesse processo aqui, esse aqui é o processo do Jean contra o Yanni. Aí nesse processo aqui, o Jean está pedindo 52.500 de indenização por danos morais, além que o juiz bloqueasse, suspendesse as contas, as redes sociais do Yanni durante o processo judicial, ou então, se o juiz não suspendesse as redes sociais do Yanni, que o juiz determinasse que os vídeos e todo o conteúdo que o Yanni produziu ofendendo o Jean fossem retirados do ar, inclusive o dossiê Haluca parte 3, né? Então, isso era o que o Jean L estava pedindo. E o Jean L também estava pedindo que o Yanni fosse proibido de falar o nome do... que o Yanni fosse proibido de pronunciar o nome do Jean L. Isso era o que estava sendo pedido no processo, né? Aí o processo foi protocolado no dia 30 de maio, né? Aí aqui, no dia 5 de junho, o advogado pediu, fez uma renovação do pedido de tutela. O que é isso? O advogado já tinha feito o pedido de tutela provisória antes, dentro do processo. Aí, o que é a tutela provisória? Já expliquei isso antes. É uma decisão provisória que só vai valer enquanto corre o processo. Ou seja, o processo ele demora muito tempo para correr, às vezes demora muitos anos, e tem algumas decisões que não podem ficar esperando o processo chegar até o final, porque isso pode causar um prejuízo para alguma das partes. Então, nesses casos, a pessoa pode pedir uma decisão provisória, que pedir que o juiz antecipe a sua decisão. Aí a pessoa tem que provar ali, né, que tem elementos suficientes para demonstrar o seu direito.
E como tutela provisória, o GL estava pedindo isso que eu expliquei. Estava pedindo que as contas sociais do Iane fossem bloqueadas, pedindo que as contas dele fossem bloqueadas durante o processo, pedindo que durante o processo o Iane não pudesse mais pronunciar o nome do GL e que durante o processo, né, eventualmente ali todo esse conteúdo que o Iane produziu contra o GL fosse retirado do ar. Então isso estava sendo pedido de forma de tutela provisória, ou seja, pedindo para o juiz analisar assim que o juiz recebesse o processo. Assim que o juiz pegasse o processo, sem que o processo tivesse que correr até o final, para só no final o juiz decidir, antes disso, assim que pegasse, o juiz já analisasse esses 3 pedidos e já decidisse a respeito disso. Né? O bloqueio das redes sociais do Iane, que o Iane não proferisse mais o nome do GAL e que os vídeos fossem retirados do ar. Esses 3 pedidos. Então, no dia 5/6, o advogado fez a renovação desses 3 pedidos, né, porque o juiz estava demorando para decidir, e, se eu não me engano, uns dias antes, o Iane tinha xingado o GL mais ainda, aí o advogado correu no processo e fez a renovação desses pedidos. E aí, depois, né, poucos dias depois dessa renovação do pedido, desses 3 pedidos, aí veio aquela história de que foi tudo armação, de que eles agora eram amiguinhos. E aí, no último vídeo que eu falei, eu até comentei que eles talvez tivessem feito um acordo para encerrar esse processo. Só que aqui, vamos lá, no dia 14/6, ou seja, portanto, 2 dias atrás, o advogado ele fez o pedido de desistência, não teve acordo. Tá? Não teve acordo, pelo menos judicialmente não teve nenhum acordo. Aqui o advogado só pediu, só informou que o GL estava desistindo do processo. E isso pode ser feito? Sim. A pessoa que entra com o processo, ela pode desistir do processo judicial a qualquer tempo, sem qualquer justificativa, até o momento em que o réu é citado, ou seja, até o momento em que o réu comparece ao processo e oferece sua defesa dentro do processo, a qualquer momento o autor pode desistir do processo, até esse momento. A partir do momento que o réu comparece no processo e apresenta sua defesa, desse momento em diante, o autor não pode mais desistir do processo sem a concordância do réu. Então, o autor ainda pode desistir do processo desde que o réu autorize essa desistência. Mas aqui no processo, como o Iane ainda não tinha sido citado no processo, bastou o Jean comparecer no processo e informar que estava desistindo do processo, não precisa nem dar justificativas para isso. É só ele dizer que não quer continuar com o processo. E foi isso que ele fez. Ele só desistiu, informou o juiz que estava desistindo do processo. Isso no dia 14. Hein? E no mesmo dia o processo foi extinto, ou seja, o juiz foi lá e extinguiu o processo. O processo acabou. E isso também foi feito no processo contra o Raluca. Na mesma data, o processo do Raluca também foi extinto. O juiz foi lá e extinguiu o processo, o GL peticionou, né? Foi lá e o advogado manifestou que quer desistir do processo e o processo foi extinto. Então, esses 2 processos estão extintos. Aí tem um detalhe que eu já tinha comentado no vídeo anterior, que é o seguinte. Se o Jean tivesse firmado um acordo com o Iane e com o Raluca, e esse acordo tivesse sido protocolado no processo, o juiz ia julgar a matéria, né? A gente fala julgar a matéria, que é o seguinte, eles iam fazer um acordo, o acordo ia ser protocolado, o juiz ia homologar o acordo. Quando o juiz homologa um acordo, acontece uma coisa que tecnicamente se chama coisa julgada. O nome é esse, coisa julgada. O que é coisa julgada? É aquela coisa que já foi decidido pelo juiz, que o juiz já julgou e já decidiu sobre aquela matéria. Uma vez que uma coisa é julgada, ou seja, uma vez que uma situação é levada ao judiciário
e o juiz julga aquela situação, aquilo não pode mais ser discutido novamente, seja em outro processo, seja em outro juiz, ou em outro tempo, ou qualquer tempo que for. Aquilo nunca mais pode ser discutido. Isso é coisa julgada. Então, quando o juiz profere uma sentença, ou mesmo que não seja uma sentença propriamente dita, seja um acordo, o acordo, se eles tivessem firmado um acordo, o juiz ia olhar o acordo e o juiz ia proferir uma sentença. Como que seria essa sentença? Uma sentença homologatória, ou seja, uma sentença de homologação do acordo. A sentença de homologação do acordo, ela faz coisa julgada. Com isso, nunca mais o Jean poderia vir em juízo discutir novamente esses assuntos que foram levantados do Yanni xingando ele ou do Raluca xingando ele. Tudo aquilo que a gente viu. Então, o que acontece? Uma vez que o Jean só desistiu dos processos e o juiz extinguiu o processo, o juiz não julgou o processo, o juiz extinguiu o processo. E por que o juiz não julgou? Porque não tem acordo. Se tivesse acordo, o juiz ia julgar, ia homologar o acordo e nunca mais o Jean ia poder ir em juízo alegando novamente esses assuntos, porque a coisa seria julgada. Como isso não foi feito, o Jean só desistiu do processo. A qualquer tempo, o Jean pode entrar com o processo depois, entendeu? Depois, se o Jean, a qualquer tempo não, num tempo hábil, né? Num tempo hábil, se posteriormente o Jean quiser entrar com um novo processo, invocando toda essa matéria, vamos supor que passa 2 meses, ele vai lá e briga com o Yanni de novo. Ele vai lá e briga com o Raluca de novo. E ele quiser processar os dois de novo, ele pode, entendeu? Porque ele só desistiu do processo. Ele pode fazer isso invocando tudo isso que a gente viu agora, toda essa questão. Ou se ele simplesmente quiser entrar com um novo processo, ele pode, daqui a 1, 2, 3 meses, ele pode, entendeu? Então, como ele só desistiu do processo, depois, se ele quiser entrar com o processo contra o Raluca e contra o Yanni de novo, ele pode. Ele não poderia se ele tivesse feito um acordo dentro do processo. E aí, fica até uma dica. Acho que o Yanni não tem advogado, e acho que o Raluca também não tem advogado. Não sei, estou fazendo a suposição, mas porque no meu raciocínio, se eles tivessem advogado, a melhor saída aqui para o Yanni e para o Raluca se resguardarem seria eles terem feito um acordo e esse acordo ser submetido ao juiz para que isso encerrasse a possibilidade do Jean de levantar essa matéria novamente perante o judiciário. Então, se tivesse feito o acordo, tanto o Yanni quanto o Raluca estariam resguardados. Uma vez que não foi feito o acordo, o Jean ainda meio que está com a faca e o queijo na mão. Se posteriormente ele quiser entrar de novo com o processo, ele pode, entendeu? Mas, enfim, os processos foram encerrados, foram arquivados. O Raluca ainda tem um processo correndo contra ele, né, que é o do Hulk BR, eu acho, que o Hulk BR também processou o Raluca, com os mesmos termos alegados pelo Jean L. Então, não sei se o Raluca vai fazer algum acordo com o Hulk BR. Acredito que não sei. E, enfim, então, o processo do Jean L contra o Raluca e o processo do Jean L contra o Yanni foi arquivado, foi extinto, né? Vai ser arquivado, o processo foi extinto, vai ser arquivado. Se depois o Jean L quiser entrar com o processo de novo contra os dois, o Jean L pode? Sim, ele pode. Mas por enquanto é isso. E aí vocês me digam nos comentários como que vocês se sentem com o desfecho dessa história. Me conta nos comentários como que você se sente, porque vai ser interessante ler os comentários. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desses pequenos esclarecimentos jurídicos que eu trouxe para vocês hoje sobre essa questão aí. É isso. Abraço, pessoal.